Vamos agora passar ao tema da liturgia eucarística, a segunda mesa que nos nutre na participação do mistério, né? Lembram? Há pouco nós falávamos da mesa da palavra de Deus. Tinha inclusive algo que eu ia chamar a atenção, acabei não falando. Prestar atenção que a palavra de Deus, ela é servida em uma mesa que tem a dignidade e os instrumentos necessários para esse serviço. Então existe um local para a proclamação da palavra de Deus na liturgia, né? O ambão, a mesa da palavra, um local fixo onde a palavra de Deus é proclamada. Existem os instrumentos, os livros litúrgicos. Lembra que há pouco eu falei sobre a questão da menina da liturgia como é? A liturgia diária, né? Que botou lá na frente do culto. Olha, se tem um livro para proclamar a palavra de Deus, a palavra de Deus deve ser proclamada a partir daquele livro. Presta atenção, é muito feio. Não sei se vocês percebem, mas por exemplo, tem um jornalzinho da missa, né? Que é uma polêmica eterna entre os liturgistas do Brasil, se deve usar, se não deve usar, se deve ter, se não deve ter. Eu acho que a gente tem que ter dois princípios. O primeiro deles é que, obviamente, o ideal é que não haja, porque a palavra de Deus deve ser ouvida, o Shema, escuta Israel, né? Então, agora, a gente não pode desprezar uma necessidade. Infelizmente, os nossos fiéis não têm uma prática litúrgica que muitas vezes favoreça essa atenção à palavra. Então, acho que a gente também não pode condenar quem usa de forma nenhuma. Eu, em Santa Mara, a primeira paróquia que eu estive, quando eu cheguei não havia jornalzinho. Eu não coloquei o jornalzinho. Então, nós passamos os anos sem o jornalzinho. Nessa que eu cheguei agora, tinha o jornalzinho. Eu não tirei. Continuo lá com o jornalzinho. Agora, eu tento, à medida do possível, orientar as pessoas para o melhor uso possível do jornalzinho, né? Às vezes brinco com o povo na paróquia. Eu digo, pelo amor de Deus, eu estou aqui consagrando o corpo de Cristo. Você que esse jornal enterrado na cara, lendo as palavras da consagração, pelo amor de Deus, também não tem sentido, né? Mas favorecer da melhor forma possível. Agora, é muito deselegante. Tem lá o livro da proclamação da palavra de Deus, está lá o ambão para ser proclamar a palavra de Deus. Aí você vai, sobe no presbitério com aquele jornal, ainda mais bem dobrado assim, né? Numa coluna só, para proclamar a palavra de Deus, com aquele taco de papel. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, não tem lá o livro para a proclamação da palavra, deve ser proclamado naquele livro. Não é para ser proclamado de outro lugar. É então o local da palavra, os objetos. Mas vamos passar à liturgia eucarística, né? Vamos lembrar de 4 palavras que todas as eucaristias o padre diz no momento de confeccionar, digamos assim, o sacramento, usando uma expressão mais antiga. No momento da anamnese, da recordação, que o Espírito faz memória sacramental à igreja, o padre diz: ele tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, né? Vamos repetir. Ele tomou o pão, tomou o pão, deu graças, partiu e distribuiu com os discípulos. Estes 4 verbos, estas 4 expressões, estas 4 palavras resumem, digamos assim, toda a liturgia eucarística. A apresentação dos dons. Ele tomou o pão. Prece eucarística, anamnese do memorial. Ele deu graças. O momento da fraciones, do Cordeiro de Deus, partiu
e a comunhão distribuiu. Então, as 4 palavras de Jesus resumem a ação sacramental da liturgia. Os 4 atos, melhor dizendo, perdão, de Jesus resumem a ação sacramental da liturgia eucarística. Tomou o pão, deu graças, partiu e distribuiu. Certo? Então, a gente precisa ter isso aqui bem fixo, para que a gente entenda o sentido. Lembra daquela história que eu falei ontem, da apresentação dos dons? Jesus tomou a matéria do sacrifício. Ele não tomou tudo que tinha no cenáculo, traz aí o jarrinho, não sei o que, junta tudo aqui. Não. Ele tomou a matéria do sacrifício. Pegou, segurou. Então aí estão os 4 gestos, a estrutura da liturgia eucarística: preparação dos dons, oração eucarística, fração do pão e comunhão. Em primeiro lugar, a preparação dos dons. Neste momento, estamos preparando a oblação que será feita na oração eucarística, no memorial do Senhor, quando toda a nossa vida é entregue ao Pai, assumindo o mistério pascal de Jesus Cristo, juntamente com a vida de Jesus. É um momento também, eu acho muito bonito, aquela introdução ao mistério, à liturgia eucarística, perdão, que o padre convida os fiéis: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu. É muito bonita essa expressão. Santa Catarina de Sena, quando ela vai falar do mistério da Eucaristia, ela usa a imagem de um porto. E ela diz que quando a gente participa da Eucaristia, é como um navio que passou várias noites tempestuosas, acho que é assim que diz, tempestuosas no mar, e ele chega no porto. Quando ele atraca no porto, os tripulantes podem descansar. Então, quando a gente chega para celebrar o mistério, é uma pausa restauradora na caminhada rumo ao céu. Eu gosto muito dessa expressão, acho muito bonita. É uma pausa restauradora na caminhada rumo ao céu. A gente chega na Eucaristia para refazer a nossa vida enquanto caminhamos para o céu. Né? Então, a apresentação dos dons, existe uma diferença de nomenclatura que é pouco sensível ao nosso tempo. Durante um tempo eu escutava muitos falar disso, hoje eu já nem escuto tanto. Que é a diferença na ritualidade entre a apresentação das ofertas e o ofertório. A oferta da Eucaristia é feita na doxologia, naquele momento em que o Pai, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai, ali a oferta é feita, né? O sacrifício é plenamente oferecido. Na hora que nós chamamos de ofertório, na verdade nós acolhemos os dons que serão transformados em ofertados. Era uma expressão que se usava muito, hoje em dia eu já não escuto tanto. Bem, a mesa é preparada com os objetos, né? Diz lá a Instrução Geral no número 73. Prepara-se, é uma coisa que nos chama a atenção, é que o cálice ele pode ser preparado na mesa ou na credência também. Nas grandes celebrações, por exemplo, lá na diocese, quando tem as ordenações, né? Então, sei lá, tem uma ordenação de 10 padres. Então tem 10 cálices que os padres recebem na hora da ordenação, do rito de ordenação. Então, geralmente, eu preparo todos estes cálices já na credência, e na hora da apresentação dos dons, o bispo prepara só o cálice principal, que vai ser usado na Eucaristia. Então, pode ser feito também, não é que não seja previsto, né? Agora, aqui que eu acabei de dizer, não pode ser confundido com o ofertório da celebração, que é o rito da doxologia, né? O gesto que acompanha a apresentação, levados Paulo em cima do altar, referenciar as imagens, Jesus, o poder de Deus, a doxologia. Isso aí é uma coisa muito própria nossa, para que a ritualidade fale, né? A gente
transforma em corpo de Cristo e oferece ao Pai. Mas é uma coisa muito própria do Padre, né? Para a celebração eucarística. Então, a apresentação dos dons, ela é acompanhada de uma oração, antigamente se chamava das secretas da missa, né? Hoje em dia não é secreta, mas o padre, quando se apresenta os dons, ele reza, ele oferta o dom, ele acolhe o dom, melhor dizendo, em uma oração, com uma oração. Vamos ler ali em cima o que diz o padre naquele momento. Bendito sejais. Ali está o resumo daquilo que de fato o rito da apresentação dos dons realiza, né? Ele é uma louvação, expressão de louvor pelo Pai, que tudo criou, que nos oferece os frutos da terra, e que nós que trabalhamos aquele fruto agora iremos novamente oferecer ao Pai para que se transforme em alimento de eternidade. Do vinho a mesma coisa, só muda as palavras sinais, porque é fruto da videira e agora vai se tornar vinho da salvação. E aí, o padre convoca o povo à oração. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos lá. Então, está ali a finalidade e o lucro da Eucaristia. Ele seja expressado para a glória de Deus e a salvação do povo eleito. A Eucaristia é ofertada para a glória de Deus e para a salvação do povo eleito. Lembra daqueles 3 sentidos do sacrifício? Latrêutico, propiciatório e impetrativo. Para o louvor de Deus e a salvação do povo eleito. Só uma coisa que é muito comum nas nossas comunidades é que a gente não diz: receba, ó Senhor, este sacrifício. É que o Senhor receba por tuas mãos este sacrifício. Porque senão a gente comete um pleonasmo, a gente diz 2 vezes a mesma coisa. Se você diz: receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, ele vai receber o que ele mesmo vai ofertar. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício. Não é um vocativo, não. Na verdade, é uma frase que está sobreposta em ordem inversa. Que o Senhor receba por tuas mãos, por aquele que me convocou à oração. O padre disse: orai, irmãos e irmãs. Aí eu digo ao padre: aquilo ali, isso é um diálogo. O padre me convida à oração: orai, irmãos. Aí eu digo ao padre: receba o Senhor por tuas mãos. Que o Senhor receba pelas mãos do Padre o sacrifício que será ofertado. Então eu não posso dizer receba ó Senhor, porque se eu digo receba ó Senhor, eu transformo isso num vocativo, e aí se eu transformo num vocativo, eu gero um pleonasmo, que o Senhor receba o que ele mesmo vai ofertar. Então quem recebe Deus recebe o sacrifício que pelas mãos do Padre oferecido. O canto tem a finalidade de acompanhar o gesto, aquilo que eu disse já quando falei do canto de entrada, a ritualidade do canto de apresentação dos dons. Pode ser cantado quando não houver procissão, enquanto que o gesto acontece, enquanto que acontece a preparação da mesa, né? Se não houver canto, o padre reza aquelas palavras: bendito sejais, Senhor. A oração eucarística, diz o número 78 da Instrução Geral, é o ápice da celebração. Ela é toda dirigida ao Pai. O sentido dessa oração é por toda a Assembleia, que toda a Assembleia se une a Cristo na proclamação das maravilhas de Deus. Nela temos o objeto maior da própria Eucaristia, a unidade com Cristo pelo Espírito, que se concretiza ritualmente na comunhão. Alguém me chamava a atenção, a senhora me chamava a atenção aqui no intervalo,
alguns fiéis que às vezes abandonam a celebração quando é uma celebração da palavra e não missa, né? Veja só, a gente tem que entender os dois lados da moeda. Em primeiro lugar, uma pessoa entrar na igreja, vamos dizer, sei lá, o diácono está entrando na igreja para celebrar a palavra de Deus, e você se levanta e sai, é no mínimo falta de educação. No mínimo falta de educação, é muito indelicado. Isso é uma face da moeda. Agora, a outra face da moeda é que o fiel, ele, pelo preceito do terceiro mandamento e do primeiro mandamento da igreja, ele deve participar integralmente da missa aos domingos. Então, de fato, se eu vou a uma celebração da palavra e eu posso participar de uma missa no outro horário, eu vou a uma missa no outro horário. Agora, se é distante da minha casa, se eu não tenho condições de ir à missa, se é etc., eu tenho que participar da celebração da palavra para cumprir o preceito. Agora, daí eu me levantar e deixar o diácono sozinho lá, pelo amor de Deus, é muito indelicado. Eu lá na paróquia, nós temos um diácono permanente também. Assim, é muito raro ter celebração da palavra, mas alguém já me disse que alguma celebração da palavra que o diácono foi, houve isso. E às vezes isso não acontece com o povão. Às vezes isso acontece com quem senta no terceiro banco para frente. E aí, pelo amor de Deus, né? É meio assim. Vamos, né? O diácono saiu da casa dele para atender uma necessidade da nossa comunidade, que precisava de uma celebração naquele dia, do povo que precisa da celebração, e eu me levantar e sair é meio tudo, né? Então, tem que ter cuidado com as duas faces da moeda. Agora, obviamente, se eu vim aqui na minha comunidade, se foi celebração da palavra de manhã, porque o padre não pode vir, mas a matriz é lá perto, à noite eu vou estar de perna para cima, uma missa. Pois é, aí é outra história, né? Acontecia muito quando eu era seminarista, o povo encontrava comigo, mas padre, sua missa foi tão linda hoje, né? Nem missa, nem linda, minha filha. Nem padre. Então, aí vem a estrutura da prece eucarística. Primeiro, o diálogo inicial, o convite à oração, aquele horário com os irmãos, né? O prefácio é uma anamnese do mistério celebrado, é uma recordação memorial do mistério celebrado. Se a gente prestar atenção, todo o prefácio da missa que a gente vai, ele traz sempre a memória daquilo que a gente está celebrando. Então, o mistério da Páscoa, o tempo pascal, o prefácio da Páscoa: é verdadeiramente bom e digno, Senhor, louvado, bendizer o nosso nome santo, porque por vosso Filho Jesus Cristo vós vencestes o pecado e a morte, e ressuscitando Jesus, deste-nos a vida verdadeira. Mistério da Páscoa. Chegou no Natal, porque pelo mistério da encarnação vós chegastes até nós e nos conduzistes. Mistério do Natal. Festa de Nossa Senhora, vós preferistes ou tiveste um amor predileto pela mãe do vosso filho e a preservaste de todo o pecado em vista dos méritos do Senhor. Prefácio das festas marianas. Então, o prefácio ele prevê isso. Depois vem o momento da epíclese, ou na palavra grega epiclese, que é a invocação do Espírito Santo para fazer acontecer a memória. Lembra que eu disse ontem que o Espírito Santo fazia a memória, também não sei se foi ontem ou foi hoje de manhã, meu juízo não ajuda tanto assim. Mas lembra que eu falei sobre o Espírito Santo, que é quem faz a memória da igreja, né? O Espírito Santo é aquele que recorda a igreja os feitos do Senhor. Então nós invocamos o Espírito Santo para fazer o memorial da Eucaristia. E aí vem a narrativa da instituição, a consagração, a anamnese. Lembra que eu falei daquela primeira prece, aquele primeiro memento após a aclamação do memorial? Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos... Depois, as preces, né? Nós rezamos pela igreja,
por aqueles que já partiram, por aqueles que estão ausentes no mistério, por nós que queremos viver a comunhão com os santos e etc. Né? Então, cada momento é uma prece de louvor por uma realidade própria da igreja militante, de nós que caminhamos esperando o céu. Então, rezamos pelo Papa, pelo Bispo, pelo clero, rezamos pelos falecidos, rezamos por nós que aqui ficamos, rezamos pelos que estão ausentes no banquete e etc. Depois, que aí é o que a gente chama ali de intercessões, né? Depois a doxologia final, que é a oferta do sacrifício. Então, por Cristo, com Cristo em Cristo, ali o sacrifício é plenamente oferecido. Dali adiante, a preparação para a recepção do banquete. Mas o sacrifício ele é oferecido da acolhida dos dons à doxologia. Ali está o sacrifício ofertado, certo? Terminou. Ali começa o rito de comunhão, que está dentro da liturgia eucarística, mas que na verdade é uma preparação para o banquete, né? Eu coloquei ali para a gente prestar atenção um pouquinho sobre o rito da fração do pão. A Eucaristia, o primeiro nome dado à celebração da Santa Missa, na origem da igreja, é Fractio Panis. Foi o primeiro título dado à Eucaristia, a fração do pão. A fração do pão é um rito importantíssimo na celebração do mistério. Ele tomou o pão, deu graças, partiu o pão. Jesus é o pão da vida, o evangelho que nós temos escutado esses dias. Discurso de Jesus no capítulo 6 do Evangelho de São João, discurso do pão da vida. Ele é o pão partido para a salvação do mundo. Ele é o pão rasgado, ofertado, oferecido para a participação do mundo, né? É preciso para a salvação do mundo. É preciso que a gente tente conduzir os fiéis a este rito. Por isso, dê muito cuidado no rito da saudação de paz. O rito da saudação fraterna, ele é um rito simbólico dentro da liturgia. Ele não é um rito que nos leva nem ao sentimentalismo, nem ao funcionalismo na liturgia, né? Lá na paróquia que eu estive antes, tinha uma senhora chamada Elizabeth, que não tinha assim todos os... não estava tudo organizado dentro do juízo dela, sabe? E aí, Elizabeth era muito engraçada, só ela podia distribuir as folhas de cana na missa. Era uma figura, é uma figura interessantíssima. E quando dava a hora da paz, Elizabeth tinha que saudar a igreja inteira com a paz. Às vezes eu estava já terminando a fila da comunhão, ela vinha na carreira, porque estava lá na porta da igreja ainda apertando a mão do povo, né? E aí eu brincava muito com ela e eu dizia: Elizabeth, minha filha, se depois de um ano de você apertando a mão desse povo todo, você não foi eleita vereadora nesse bairro, não é possível um negócio desse. É muita injustiça, né? Saudação de paz não é para a gente fazer aquela bagunça dentro da igreja, tamanho do mundo. Não precisa de nada daquilo. Até que o Papa Francisco, assim que assumiu o pontificado, escreveu um noto próprio falando um pouco sobre a questão da saudação de paz, e ele falava exatamente sobre isso, sobre a sobriedade da saudação de paz. O Papa Bento XVI havia inclusive constituído uma comissão teológica para pensar no remanejamento do local da saudação de paz na liturgia, precisamente por causa disso. Porque às vezes a gente vai saudar uns aos outros como gestos de paz. Começa aquela confusão dentro da igreja, é menino correndo, é mulher gritando, vem um desavisado, né? Porque às vezes você vê amanhã mesmo, é missa de mãe. Aí vem os filhos para agradar a mãe, mas eles não participam da missa há 10 anos. Aí o padre diz: salve, eu aqui. Essas missas, quando tem assim, o rapaz
passo direto para o Cordeiro de Deus, que é mais prático, mais fácil, porque aí o padre, saudai uns aos outros com o gesto de paz. Aí o cara está aqui. E tem um amigo dele de infância que está ali. Ele, além de não compreender nada do que ele está fazendo ali, ele é mal educado. Então ele está aqui, ele grita para o cara: ei, paz! Ai, Jesus. E você começa o cordeiro, fraciona o pão, chega a hora da comunhão e a confusão dentro da igreja, né? Não dá. O gesto de paz é uma saudação fraterna. A gente aperta a mão de quem está de um lado, de quem está do outro, paz de Cristo, e acabou. E acabou. Uma vez eu fui numa missa, o padre, saudade uns aos outros com o gesto de paz. Aí começa: paz de Cristo, e ninguém bate palma, e vai para não sei que lado, lá vai o padre se embora, se danou dentro da igreja para apertar a mão do povo, e ficou lá o Santíssimo no altar, e festa para um lado, festa para o outro. Danado é isso, pelo amor de Deus. Desiste do outro que estava fazendo. Aí depois volta para o altar, como é que concentra de novo vocês? Para continuar aqui. Você não consegue mais. Não consegue mais. Então, aí tem que ter bom senso. Prestar atenção no gesto da fração do pão. Se é a ideia, até que lá na paróquia, na Quinta-feira Santa, por exemplo, eu só consagro hóstias grandes. E aí eu demoro bem muito no gesto da fração do pão, porque eu vou fracionando as hóstias todas grandes. Continua o cordeiro cantando um bom tempo e a gente vai fracionando o pão, exatamente para dar sentido a esse gesto no dia em que ele foi instituído, né? Jesus partiu o pão naquele dia e distribuiu com os discípulos, dizendo: isto é meu corpo, né? Então, observar, tentar levar os fiéis a uma participação do gesto do Cordeiro de Deus, né? Até para nós padres, por exemplo, às vezes a gente começa a fração do pão e os fiéis não começaram o canto do Cordeiro ou a oração do Cordeiro de Deus. Então, às vezes a gente precisa esperar um pouco mais para tentar fazer com que os fiéis participem melhor disso, né? Depois a comunhão, pela comunhão eucarística, a Assembleia exprime e realiza a íntima união de Cristo com a sua igreja. Olha, existem hoje muitas discussões em torno do rito da comunhão e da recepção da comunhão. Talvez porque a gente não perceba algo que é muito simples. Por que é que o nome desta fila que a gente toma para receber o corpo de Cristo chama-se fila da comunhão? Por quê? Porque os fiéis que vivem a comunhão eclesial, eles se aproximam do altar para tomarem o alimento que os santifica. Só toma parte nesta fila quem vive, tem um canto até muito antigo aqui na Igreja do Brasil, né? Só toma parte nesta fila quem vive a comunhão. Quem vive a comunhão. Isso é uma discussão eterna hoje, que parece que é meio assim desnecessária. Lógico que existem situações mais dolorosas, mais complexas, isso cabe aos especialistas decidirem. Mas determinadas expressões de fé de nossas comunidades não tem nem sentido a discussão. Uma vez eu escutei um desses avançados nossos, numa crítica muito grande lá, dizendo: as pessoas vêm à igreja, quando chegam à igreja, chegam na igreja pela primeira vez, a primeira coisa que a gente diz é dizer que elas não podem tomar parte no nosso banquete. Em primeiro lugar, que não precisa ninguém dizer que não pode tomar parte no nosso banquete, porque isso é coisa de padre. Porque quem vem à igreja e não tem vida de comunhão sabe que não pode tomar. Isso é uma coisa muito clara, né? Mas é preciso que a gente valorize o sagrado que nós vivemos. Preciso que nós valorizemos isso. Porque quando tem um jantar íntimo na sua família, por exemplo, um jantar para comemorar algo que é próprio de vocês abrem a porta da rua e mandam todo mundo entrar? Não. Só toma parte naquele banquete
A família. Aqueles que vivem a comunhão. Então, isso deve ser para nós algo muito simples de compreender. Nós não estamos proibindo ninguém de vir à missa, escutar a palavra de Deus e etc. Mas o fiel ele tem que compreender que o corpo de Cristo é algo sacratíssimo. E por isso ele deve lutar para conformar a sua vida com aquilo que ele recebe. Que aqui não é uma brincadeira nem um amuleto. As pessoas hoje comungam fazendo a Eucaristia amuleto. E não é assim. Aquele é sacratismo, eu tenho que lutar. Se eu hoje cometi pecado, eu tenho que saber que a Eucaristia é sacratíssima e que eu não posso me aproximar de algo que é tão sagrado enquanto eu não me purifico do pecado. Isso não é desmerecer nem diminuir ninguém, não. Isso é ajudar a pessoa no processo de santificação. Lógico que eu não preciso ser agressivo, eu não preciso proibir ninguém de comungar. Obviamente, se vem uma pessoa na comunhão, eu não vou negar a comunhão a ninguém, eu não sou louco. Mas eu também não preciso relativizar nem banalizar as coisas. Tem que ter cuidado nisso. Tem que ter cuidado. Né? Não é uma questão de que, às vezes a gente brinca até, né? Ah, o padre disse na comunhão, quem tiver preparado que venha comungar, não deveria nem ele, é verdade. Porque também isso não é expressão que se diga. Mas a gente tem que compreender, levar os fiéis à experiência da santificação. Não é só uma questão de preparação imediata. É uma questão de experiência de fé. Então tem que ter cuidado com isso. Deve-se levar a comunhão aos enfermos e àqueles que estão em perigo de morte. Isso é viático. Eles não participam da missa, mas comungam. Ordinariamente, a comunhão é dada dentro da celebração eucarística. Então, não participou da missa, não comunga. Eu me recordo que lá na capelania, uma vez, chegou um senhor. Eu já estava saindo e ele disse: padre, é porque eu sou muito devoto da Eucaristia e eu comungo todo dia. Eu queria comungar. Ele disse: mas vá a uma missa, é melhor, não sei o que e tal. Ele saiu. Depois de um dia, o senhor voltou. Novamente voltou. Aí ele despertou a curiosidade. Vem cá. O senhor é muito devoto da Eucaristia, mas o senhor vai à missa todo dia? Não, porque o senhor sabe, é tanta coisa para fazer, não sei o quê. Então eu paro o carro aqui, quando estou vindo do trabalho, eu paro, comungo e vou para casa. Ele disse: olha, nem vê. Ou o senhor participa da Eucaristia, se o senhor tem devoção eucarística, o senhor participa da missa. Se o senhor não participa da missa, o negócio de comungar, só de comungar é fazer a Eucaristia amuleto. Não vai. Compra um patuá, uma figa, bota no seu braço, o que o senhor quiser. Agora, fazer a Eucaristia amuleto, não. Não. Porque às vezes a gente fala tanto dos sinais que não são cristãos, mas a gente acaba descristianizando o que é nosso. Se eu somente comungar, porque eu acho que a comunhão vai me proteger durante o dia, não sei o que, e tal, eu faço da Eucaristia o que o pessoal faz com a figa. Eu comungo, eu participo do mistério. E não simplesmente por comungar. Se acontece, talvez, uma pessoa, sei lá, uma coisa, uma eventualidade raríssima e tudo mais, pode se pensar nas ações pastorais. Cada padre que cuida do seu rebanho, ele pode pensar ali, se naquele dia, de fato, ele precisa, como o fiel precisa comungar, etc. É uma coisa. Mas esse negócio que eu passo para o trabalho todo dia, pego a comunhão e vou dormir, é banalizar a Eucaristia. Vamos lá para os sinais. Chamar a atenção para a questão do silêncio na oração pós-comunhão. É uma coisa muito própria da nossa sociedade, do nosso tempo, a ausência de silêncio. Não é uma questão de igreja isso, é uma questão do tempo. Eu conheço muita gente, por exemplo, que mora sozinho e que diz a mim assim: ó pai, quando eu chego em casa, já ligo a televisão para eu não me sentir sozinho. Já escutaram essa história? Eu escuto muita gente que diz isso. Então, é muito comum em nossos dias a ausência do silêncio. E isso é muito trazido para a missa. Porque, lógico, a gente expressa o que a gente é. Então, hoje em dia, é muito difícil conduzir as assembleias ao silêncio. Mas é preciso tentar. Depois de um tempo, a gente consegue. Então,
Terminou a comunhão, vocês rezam. O canto pós-comunhão, ele não é proibido. Ele é até previsto em algumas situações. Mas ele não é uma coisa ordinária. Ele não é o ordinário da missa. Ele não é o ordinário da missa. Ordinariamente, após a comunhão, o silêncio. E após a comunhão, a oração pós-comunhão. Então, é preciso levar o ciência. Às vezes você chega, para, porque eu não consigo rezar, porque eu não sei o que é que eu digo a Nossa Senhora depois que eu comungo. Reza o Magníficat de Nossa Senhora, o canto de Nossa Senhora, louvando a maravilha do Senhor. O Senhor olhou para mim com misericórdia para mim, olhou para a minha miséria, para a minha pequenez. É uma oração profundíssima para a gente rezar no momento da pós-comunhão, mas tentar viver esse momento íntimo com Deus, né? E os sinais em que nós somos, de fato, colocados dentro do mistério que celebramos e abençoados por Deus para vivermos o Evangelho das portas da igreja para fora, né? Prestar atenção na história do canto final, que é muito interessante. Eu tive um pároco que ele ficava muito abusado, porque as pessoas saíam da igreja quando estava cantando o canto final. E aí ele criou uma técnica. Ele cantava o canto final da bênção. Quando terminava a oração para a comunhão, agora fica aí cantando o canto final. E só depois do canto final, dava a bênção para o povo ir embora. Olha, em primeiro lugar, no órgão, no rito próprio da missa, o canto final ele nem existe. A missa acaba com o hino em paz e as pessoas nos acompanham. E agora, por questões pastorais, existe um canto que acompanha a saída do céu da igreja. Mas é exatamente essa a função do canto. É enquanto vocês saem da igreja mesmo, tem que ficar com raiva porque o povo não canta o canto final, não. Que é um canto de dispersão. Então é natural que as pessoas não cantem. Não precisa a gente se acabar por causa disso, não. É natural que as pessoas não cantem o canto final, elas estão indo embora para casa, né? Então observar, porque às vezes a gente não se dá conta. É muito interessante esse canto. Termina a comunhão, senta aí e vai cantar o canto final. E canta o canto final para poder dar a bênção. Não existe, não tem sentido. Não tem sentido. É de fato um canto que não é para as pessoas cantarem, como um canto de comunhão. O canto de comunhão não tem que estar dizendo, vocês cantem, vá para a igreja em silêncio. Não, porque as pessoas estão de boca cheia, elas comungaram. Então eles não podem estar cantando, porque a gente não fala de boca cheia. Então não é um canto para ser cantado, é o coro que deve cantar. Então, minha gente, por aí nós encerramos essa parte. Nós temos algum tempo ainda para os questionamentos. Padre, e também essa questão do canto final, da saída, é justamente um momento que você pode aproveitar para complementar os cumprimentos de paz. Sim, obviamente, é um momento em que a Assembleia se congratula após a celebração da Eucaristia, né? Eu digo ao povo lá na paróquia, eu digo, olha, não precisa conversar depois da comunhão. Façam bastante silêncio, vai rezar. E aí eu prometo a vocês que a sacristã vai ficar até 2 horas da manhã, para quando terminar a missa, vocês conversarem até quando ela chegar, né? Porque aí para ver se ajuda, mas... Padre, questão de palmas durante a missa. Em que momento se pode bater palma, em que momento não se pode? Muitas vezes alguns padres, palmas para Jesus, e aí? Na hora do sacrifício, como é? A gente às vezes... Eu uma vez escutei uma missa do padre Marcelo Rossi, agora me chamou a atenção, que na missa do Natal, aí o canto de entrada era aquele, vamos cantar parabéns para Jesus. E eu fiquei pensando. Depois eu imaginei, vocês já pensaram que negócio estranho, uma criança com 2.000 anos, é um negócio estranho, não é um menino de 2.000 anos, que negócio estrúxulo, né? Sei porque me lembrei dessa história agora, né? Cantar parabéns para o Natal não é festa de aniversário de Jesus, não. Que uma criança com 2.000 anos é um negócio no mínimo estranho, né? É o mistério da encarnação que é vivido hoje. É a história das palmas. Vejam. A Sacrosanto Concílio, ela diz que os fiéis fazem a experiência eucarística dentro de uma cultura e de uma relação própria com Deus. Nós não podemos perder o sentido primeiro de que a Eucaristia é um sacrifício. A Eucaristia é um sacrifício.
Então, eu acho estranho a gente, por exemplo, chegar na sala da casa de uma pessoa, morreu a vozinha dela, e a gente chega na casa dela, uma salva de palmas, eu não sei o que. O camarada vai dizer, no mínimo está desrespeitando o morto, né? Agora, as expressões culturais de cada povo dão o ritmo da celebração. Eu um dia desse vi um vídeo aí de um grupo africano celebrando a missa, eu acho que é Angola, não sei bem, em que era um grupo tribal e eles celebravam a Eucaristia em torno do altar, com muitas palmas e etc e tudo mais. Aí um padre que mora lá, que é amigo meu de turma e está agora morando em Luanda, me disse, já na região que eu sou pároco, o povo não admite bater palma na missa. Entendam? É o mesmo país, mas com duas expressões de cultura completamente diferentes. Obviamente que na nossa realidade de Brasil, é preciso a gente ter cuidado para a gente não banalizar demais o mistério celebrado. Então, vindo dos Estados Unidos, o movimento neopentecostal, surgido no protestantismo, trouxe esta vivência mais eufórica do mistério celebrado, né? Então, muito palma, muito louvor, etc, etc. O que eu digo é o seguinte, não adianta a gente estar o tempo todo condenando o povo que bate palma na missa. Eu já estou na segunda paróquia. Nunca, se eu posso ser, não sei de amanhã, mas até hoje, eu disse ao povo, pare de bater palma. Nunca disse. Agora, eu tenho uma forma própria de celebrar. A história da arte celebrando, né? Seguindo os ritos, os gestos que são propostos pelo próprio missal, etc. Então, eu não bato palma na missa. O que é que acontece? Depois de um tempo, o próprio povo da paróquia para de bater palma. Eu não sei. Eu acho que é muito essa expressão da comunidade que reza. Se em uma outra comunidade o padre sente a necessidade de bater palma, bate. Agora, prestar atenção para a coisa ter um ritmo próprio, né? Porque uma vez eu fui numa missa que bateram palma no ato penitencial. Imagina uma pessoa te ofende, disse um bocado de coisa contigo, falou mal de ti em todo lugar. Aí de repente cai o arrependimento daquela pessoa. Aí a pessoa chega para tu, perdão! Você acha que não me dá nada gostando de você? A pessoa vem contrita pedir perdão. Ela vem contrita, eu errei contigo, me desculpa, perdão. Eu sei que eu sou falho, que eu cometo esse tipo de coisa, etc. Então, prestar atenção na justa medida. Mas, de fato, eu preciso dizer a vocês que isso é uma coisa muito própria de cada comunidade. Que o missal indica, não indica. Que a liturgia indica, não indica. Agora, é uma coisa muito própria de cada comunidade. A gente não pode estar... Porque, olha, eu digo todo lugar por onde passo. A gente tem que ter cuidado, porque liturgia é uma questão de experiência. E a gente não pode conduzir a liturgia, porque existe uma expressão que ela me machuca muito, mas que às vezes ela tem um fundo de verdade. Uma vez eu escutei uma pessoa dizer que você dialoga com o diabo, mas não dialoga com o liturgista, né? E eu acho muito forte. Às vezes, quando a gente vai falar de liturgia, a gente é muito rígido e condena muito o outro. Então, a gente tem que construir, na verdade, uma experiência na liturgia. Então, menos condenação e mais diálogo. Então, cada comunidade estabelece com o seu pároco a melhor forma de celebrar. Obviamente que nós, os padres, temos que ter sensibilidade para perceber a comunidade. Uma vez eu me lembro que, dando um curso de liturgia lá na nossa diocese, teve um momento muito desagradável, assim, porque havia os padres e etc. E a gente estava se preparando para uma assembleia que nós redigimos lá um diretório litúrgico. E aí um fiel se levantou e disse: olha, eu sou da paróquia de Pato Fulano, mas eu não aguento participar da missa lá, porque é uma gritaria, um bate-bate de palma que não tem quem reza ali. E foi um negócio extremamente desconfortável na hora. Então, precisa haver um
precisa se fazer um caminho. E não perder a sacralidade do mistério, né? Que era, de fato, o fiel, ele falou assim, muito consciente. Ele disse, olha padre, eu estava cá, o padre ali, um bocado de gente no auditório. Disse, olha padre, na minha paróquia, a única missa que interessa é a missa da quinta-feira. Na missa da quinta-feira, o padre se paramenta bonito, tem ministério de música, tem canto, a missa dura 3 horas, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, tem aquilo outro, tem aquilo outro, é uma gritaria, um bate-bate de palma, não sei o quê. Na missa do domingo ninguém dá nem atenção ao que faz. O próprio povo da paróquia não valoriza, o padre não valoriza, ninguém está nem aí, porque a missa ápice da paróquia é a missa da quinta-feira. Quer dizer, o fiel está certo. Ele está certo. Agora, não adianta também simplesmente condenar o padre. Precisa haver um caminho de diálogo. Da mesma forma, a gente chega na paróquia num dia. Isso acontece muito nas transferências, né? Eu chego na paróquia num dia. Aí a primeira missa que eu vou celebrar na paróquia, eu dou um grito no povo. Para, negócio de palma, isso não serve, não sei o que. Aí você choca a comunidade toda. Cria uma reação, é pior. É pior. Então é melhor você ir construindo com a comunidade, celebrando, e a forma correta de celebrar, com muito diálogo, com muita paciência. Nesse caminho, as formações são importantíssimas, né? Lá na comunidade que eu estou, eu faço, por exemplo, sempre as formações litúrgicas. Nós temos anualmente a semana de liturgia, para levar para trabalhar um tema, etc. O povo participa, porque aí o povo vai se formando. É melhor o povo se formar do que muito pouco, porque aí se torna mais complicado. Então, de fato, eu tento fazer isso. Obviamente, tem hora que a gente perde a paciência para determinadas coisas, né? Porque você também está na paróquia há 4 anos, como aconteceu comigo agora recentemente. Eu chego há 4 anos na paróquia, tem lá um ministério de música. Quando dá na hora do santo, o camarada puxou lá um canto de uns protestantes lá, que eu não sei nem o que é que queria dizer aqui. Na hora do santo da missa, aí tem hora que você também, você não é de ferro, né? Não, peraí um momento, santo, o Senhor Deus do universo. Pronto, rezou, continua. Porque tem hora que santa paciência também. Você já construiu um caminho. Povo formado, e etc. E a coisa não sai do campo, aí você tem que ir de fato, né? Às vezes. Mas enfim, mais alguma pergunta? Sim. Assim, cara, o seu princípio dos fiéis é ter consciência quando não mudasse. Então, em estado, não tiver estado de graça, não comum, né? Aí a gente sabe que a pessoa, quando está ligada no outro, não está em estado de graça, né? Aí o padre geralmente não sabe, mas a gente da comunidade sabe, a gente conhece, sabe. Por exemplo, tem duas pessoas que não se falam, a gente sabe. Aí eu gostaria de saber se o ministro pede saber que aqueles dois não estão Não tem nada a ver. Isso é uma questão da consciência do fiel. O fiel, ele vai comer, por exemplo, padre, posso saber que está mal confusão na comunidade. Mas chegou a hora da comunhão, corpo de Cristo, é questão de consciência. Quem quiser comungar e depois preste contas a Deus. Inclusive, é muito delicado. Aqui deve ter mais ministro, né? A gente está intervindo em determinadas coisas da comunidade, que a gente nem sabe os pressupostos, nem as realidades, e depois a gente tem que ter cuidado para o feitiço não virar contra o feiticeiro. Eu já vi algumas realidades, por exemplo, fulano vive em pecado público. Eu conheço um caso próprio disso na minha diocese. O pessoal vivia em pecado público, é verdade. A mulher dele, eu vou falar até o caso agora. A mulher dele, ele era casado, vivia na igreja, etc, tudo mais, e tal. Deixou a esposa dele para uma mulher da própria comunidade e foi morar do outro lado da rua da igreja. Isso causou uma balbúrdia na paróquia tamanho do mundo. Mas um belo dia, trocou de padre a paróquia, chegou um outro padre, soube da história toda, e o camarada veio, conversou, isso o próprio padre disse. Eu conversei com ele várias vezes, mas o camarada não escutou. Veio, na hora da comunhão, o padre disse: eu não vou lhe dar comunhão. Sabe o que aconteceu? Os fiéis da paróquia, os mesmos que tinham causado a balbúrdia, porque o camarada tinha deixado a mulher pela outra, se voltaram tudo contra o padre, porque o padre negou a comunhão a seu fulano. Então, tem que ter muito cuidado
tem que ter um trato pastoral e a gente tem que invocar a consciência do fiel. Se eu chamo o fiel e diz, olha, está nessa realidade, delicadamente, sozinho, pai, se prepare melhor, viva melhor, anseie a Eucaristia, reze, pedindo que Deus um dia lhe dê a graça da Eucaristia, de participar da Eucaristia, etc. Comungar, tudo mais. Mas o fiel faz pouco, aí é uma questão de consciência dele. Questão de consciência dele. Né? Por uma questão pastoral, eu sei que os próprios documentos da igreja dizem ele não pode comungar. Mas por uma questão pastoral, eu também não posso fazer isso, porque, sobretudo em nossos tempos. Antigamente, se o fiel viesse, se o padre dissesse, você não pode comungar, o fiel saía agradecido. Porque o meu padre zela por mim. Hoje em dia é o contrário. É exatamente o contrário. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. E a questão da banalização da recepção da eu já vi adolescente filmando na postagem. Aí, olha, abuso é uma coisa complicada. O que é que a instrução diz? A instrução geral do Missal. O fiel deve comungar da forma que ele for mais conveniente, desde que não seja irreverente. Então, se o fiel quiser comungar na boca, ele pode comungar na boca. Se ele quiser comungar na mão, ele pode comungar na mão. Se ele quiser comungar de pé, ele pode comungar de pé. Se ele quiser comungar de joelhos, ele pode comungar de joelhos. Só existe uma ressalva que o Papa João Paulo II fez na instrução, na redenção de sacramento. É uma instrução, redenção de sacramento. Que o fiel, quando comunga sob as duas espécies, ele deve comungar na boca. Só existe essa ressalva. Não pode ser aquela busca, né? Existe paróquia que bota lá um cálice, o padre entrega a hóstia, o fiel vai lá, olha a hóstia, não pode. Não se pode passar o sangue de Cristo de um cálice para o outro, nada disso. Deve ser consagrado no cálice que é consumido, o fiel deve comungar na boca, etc, etc. É a única ressalva. Em outras circunstâncias, ele pode comungar da forma que ele for mais conveniente. Agora, desde que não seja irreverente. Uma pessoa que comungar com o celular para fotografar a hóstia é irreverência. Ela não tem reverência àquilo que ela está fazendo. E também determinadas circunstâncias. Uma vez aconteceu comigo, né? Estava distribuindo a comunhão, chegou um adolescente para comungar. E eu disse corpo de Cristo, e ele ficou literalmente sem saber o que fazer. Sabia se pegava, se comungava, assim, eu não sabia. Eu repeti corpo de Cristo, e ele ficou. Quando eu disse corpo de Cristo a terceira vez, ele começou a cair uma risada. Começou a rir. E eu fiquei olhando assim, sem... Aí na hora, como eu percebi que nem ele sabia o que estava fazendo, eu botei a hóstia de volta dentro da aula, vem, pode ir, não sei o que, ele estava procurando. Nem ele sabe o que ele estava fazendo ali. Então, agora, observar para a gente assim não está criando problema. O fiel tem o direito de comungar como ele achar conveniente, desde que não seja irreverente. Porque às vezes existe excesso do dogma, né? Às vezes existem hoje grupos que acham que o fiel tem obrigação de comungar na boca, e etc. E às vezes existem outros que ridicularizam o fiel que quer comungar na boca, que quer comungar de joelhos. Não, é direito do fiel. É direito do fiel. A gente não pode assim estar de fato criando determinados problemas. Uma vez eu fui a uma missa, era seminarista, e o padre foi ensinar o povo a comungar. Olha, a forma que a igreja diz que você tem que comungar é essa. Bota a mão ali, aqui, não sei o que e tal, não comunga na boca, é mentira. As instruções dizem, o fiel comunga como ele desejar, como lhe é conveniente, desde que não seja irreverente. Mais alguma coisa?